O pânico tomou conta. Seu chefe e seu marido ficaram furiosos com Aditya. Afinal, ele não deveria garantir que ela estivesse segura? Mas tudo o que ele conseguiu dizer foi que, na noite de 7 de agosto, Saanvi pediu para ser deixada no orfanato onde costumava ir. Disse que pegaria um táxi depois e mandou Aditya voltar para casa com o carro. Desde então, ninguém teve mais notícias dela. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em mais um caso real surpreendente que mostra como a vida pode ser cheia de reviravoltas inesperadas. Desta vez, nossa história nos leva até Ambala, uma cidade no estado de Haryana, na Índia. Localizada bem na fronteira com Punjab e pertinho de Chandigarh, Ambala pode parecer pacata, mas a trama de hoje prova que nem tudo é o que parece. Nosso protagonista é o Sr. Vikas, um oficial aposentado do Departamento de Terras. Depois de anos de trabalho duro, ele finalmente pode aproveitar a tranquilidade da aposentadoria, ou pelo menos era isso que ele pensava. Enquanto ele leva uma vida sossegada, sua esposa está em um ritmo bem diferente. Além de continuar trabalhando, ela parece ter outros interesses, e eles vão muito além da rotina do escritório. O problema? Esses interesses envolvem encontros sigilosos com rapazes bonitos do seu local de trabalho. Mas as coisas não param por aí. O desenrolar dessa história toma um rumo que ninguém esperava. O que realmente aconteceu? Qual o desfecho desse caso intrigante? Fique com a gente, porque agora vamos explorar todos os detalhes dessa história. Antes de começarmos, já sabe, né? Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agora, sem enrolação, vamos direto ao ponto. A história de hoje é a seguinte. O Sr. Vikas não é exatamente um senhor de idade, mas depois de sofrer um ataque cardíaco em 2014, ele decidiu pegar leve e passar mais tempo em casa. Já sua esposa, Saanvi, é o completo oposto. Cheia de energia e extremamente ativa na política, desde 2015 ela faz parte da diretoria do Departamento de Bem-Estar Social, trabalhando em projetos como construção de abrigos para pessoas em situação de rua e apoio a orfanatos. Ela ama o que faz e está sempre organizando eventos para arrecadar fundos e ajudar quem precisa. O casal tem 3 filhos, todos casados, e 2 deles moram em Patiala. Com filhos e netos por perto, eles levam uma vida confortável. Mas foi em fevereiro de 2017 que a história começou a tomar um rumo inesperado. Naquele ano, Saanvi começou a trabalhar em um orfanato particular e passou a ter contato direto com Vian, o responsável pela administração do local. No início, os encontros eram puramente profissionais, sempre com outros funcionários por perto. Mas quem conhecia Saanvi sabia que, mesmo aos 55 anos, ela continuava sendo uma mulher vibrante, confiante e muito cativante. Seu jeito direto de falar e sua inteligência conquistavam qualquer um. Mesmo sem ocupar um cargo de chefia na cidade de Ambala, ela era altamente respeitada e influente. Muitos homens do departamento gostavam de sua companhia, e Vian parecia ser um deles. As coisas começaram a mudar quando, no final de fevereiro de 2017, o Sr. Vikas recebeu uma denúncia um tanto preocupante. Sua esposa havia sido vista entrando em um hotel com Vian, e não apenas uma vez, mas 3. O detalhe que chamou ainda mais atenção? Nenhum outro funcionário estava presente nesses encontros. Quando Vikas perguntou sobre isso, Saanvi ficou furiosa. Ela disse que o marido estava espionando-a e que essa informação só poderia ter vindo do motorista da família, Suresh. Revoltada, ela acusou o funcionário de espalhar boatos. Desde quando o Suresh acha que pode deduzir o que acontece só porque fica esperando no estacionamento? Reclamou ela. Ele entrou lá para ver o que estava acontecendo? Saanvi disse a Vikas que, se o motorista continuasse com essas fofocas, ela o demitiria. Mas Suresh apenas contou o que viu, a pedido do próprio Vikas. Ele se desculpou, explicando que, em todas as 3 vezes, os únicos que entraram no hotel foram Saanvi e Vian.
Nenhum outro membro do Departamento de Bem-Estar Social apareceu. Ele não queria causar problemas, apenas relatou os fatos. Mesmo assim, Vikas não conseguiu tirar da cabeça a suspeita de que havia algo mais acontecendo entre os dois. No dia seguinte, Saanvi tomou uma decisão drástica. Não queria mais um motorista. Segundo ela, não precisava de alguém monitorando seus passos. Para ela, reuniões em hotéis, restaurantes e cafés eram normais no ambiente de trabalho. Por que um motorista teria que estar por perto para criar fofocas desnecessárias? Pouco tempo depois, mesmo com Vikas protestando, ela demitiu Suresh. O motivo oficial? Não precisava mais dos serviços dele. Afinal, Vikas quase não saía de casa, exceto para exames médicos, e poderia pegar um táxi ou pedir ao filho que o levasse. Saanvi não estava disposta a manter alguém que, na sua visão, estava ultrapassando limites. A decisão dela incomodou tanto o marido quanto o filho, que tentaram convencê-la a reconsiderar. Afinal, Suresh já tinha 57 anos e poderia ter dificuldades para encontrar outro emprego. Mas Saanvi bateu o pé. Disse que já estava decidido e que assumiria as consequências. Então, no início de março de 2017, Suresh deixou o emprego. Mas, apenas uma semana depois, ele voltou à casa do Sr. Vikas, dessa vez, acompanhado de uma mulher chamada Anika. E foi aí que a situação saiu do controle. Anika era ninguém menos que a esposa de Vien. E ela não estava ali para uma conversa amigável. Sem rodeios, revelou a Vikas que seu marido estava tendo um caso com Saanvi. E não parou por aí, ela trouxe provas. Capturas de tela de conversas, áudios comprometedores e até recibos de hotel, todos pagos pela própria Saanvi. As consequências desse escândalo vieram rápido. Vien, pressionado pela fúria da esposa e da família, pediu demissão do projeto de desenvolvimento do orfanato. Enquanto isso, Saanvi se viu em uma situação delicada. Ela pediu desculpas repetidamente ao marido e até admitiu para Suresh que cometeu um erro. O peso do acontecido foi tanto que, no dia seguinte, acabou sendo hospitalizada no Hospital Municipal de Ambala, depois de passar mal. Vikas, desesperado para evitar que o escândalo se espalhasse, implorou a Suresh e Anika que mantivessem tudo em segredo. Para garantir que nada vazasse, chegou a oferecer uma boa quantia de dinheiro. No final, todos concordaram em enterrar a história para proteger a reputação das famílias envolvidas. Nos 2 meses seguintes, Saanvi entrou em licença médica, oficialmente alegando problemas de saúde. Curiosamente, o episódio nunca chegou a ser comentado em seu ambiente de trabalho. Seu chefe, sem ter ideia do que realmente aconteceu, ficou até aliviado quando ela voltou. Mas havia algo diferente nela. Saanvi parecia mais reservada, mais fechada. Mesmo assim, insistia em continuar seu trabalho como antes, sem assistência. Preocupado com sua segurança, o chefe do Departamento de Bem-Estar Social tomou uma decisão. Designou um motorista e assistente pessoal para acompanhá-la em todas as tarefas. O escolhido foi Aditya, um homem de 31 anos, ex-militar, casado com Kiran, uma mulher 7 anos mais velha que ele. O casal tinha um filho pequeno de 4 anos. Além de dirigir para Saanvi e acompanhá-la em reuniões, Aditya também deveria garantir que ela comparecesse aos exames médicos regulares. Apesar de tudo, Saanvi ainda era altamente respeitada por seus superiores. Sua atuação era essencial, e durante sua ausência, vários projetos ficaram parados. Mesmo com o escândalo recente, sua família apoiou sua decisão de continuar trabalhando. A estabilidade financeira era crucial, especialmente porque seu filho mais novo e seu genro estavam desempregados, e a pensão de Vikas não era suficiente para cobrir todas as despesas da casa. Aditya, profissional e disciplinado, tinha certeza de que nada de errado voltaria a acontecer. Ele via seu trabalho como algo sério, e com ele por perto, Saanvi conseguiu retomar sua rotina, determinada a recuperar o ritmo perdido. Mas aí veio um novo choque. Em agosto de 2017, apenas 2 meses depois que Aditya começou a trabalhar para ela, Saanvi desapareceu. Simplesmente sumiu.
Não voltou para casa por 4 dias. O telefone estava desligado. Ninguém no trabalho sabia onde ela estava. O pânico tomou conta. Seu chefe e seu marido ficaram furiosos com Aditya. Afinal, ele não deveria garantir que ela estivesse segura? Mas tudo o que ele conseguiu dizer foi que, na noite de 7 de agosto, Saanvi pediu para ser deixada no orfanato onde costumava ir. Disse que pegaria um táxi depois e mandou Aditya voltar para casa com o carro. Desde então, ninguém teve mais notícias dela. O caos se instalou. Será que Saanvi estava começando a esquecer as coisas? Ela tinha sido sequestrada? Ou havia algo muito maior por trás disso? A polícia foi acionada e iniciou uma busca na manhã do dia 12 de agosto. A família estava em completo desespero, até que, naquela tarde, Saanvi finalmente ligou para o marido e para o chefe. Com a voz calma, garantiu que estava bem. Explicou que tinha se desentendido com um amigo em Chandigarh, perdido o celular e, depois de recuperá-lo, estava voltando para casa. Disse que retomaria o trabalho na segunda-feira e pediu que Aditya fosse buscá-la. A princípio, parecia que tudo estava resolvido. Mas algo na história não fazia sentido. Saanvi não tinha amigos em Chandigarh. Ela nasceu e cresceu em Ambala. A maioria de seus filhos e netos morava em Patiala. E mesmo que tivesse perdido o telefone, por que não ligou de um telefone fixo antes? Por que esperou tanto tempo? A família começou a se preocupar. Será que ela estava sofrendo de Alzheimer precoce? Decidiram levá-la imediatamente ao Hospital Municipal de Ambala para exames. Mas o diagnóstico do médico foi claro. A saúde mental e física de Saanvi estavam perfeitas. Para piorar a situação, a filha de Saanvi notou algo estranho quando a mãe voltou para casa. Ela trouxe roupas novas, mas muitas eram diferentes. Tecidos finos, meio transparentes, nada parecido com o que Saanvi costumava usar. Quando perguntaram sobre isso, ela deu de ombros e disse que era o que conseguiu comprar, já que saiu às pressas e não levou muita coisa. As explicações dela eram convincentes? Talvez. Mas a família não conseguia se livrar daquela sensação de que algo estava fora do lugar. O comportamento dela simplesmente não fazia sentido. Afinal, Saanvi tinha apenas 55 anos, não tinha histórico de problemas de saúde que justificassem aquilo. Então, o que estava acontecendo? O mistério ficou ainda mais profundo uma semana depois que ela voltou ao trabalho. Um funcionário da recepção do Departamento de Bem-Estar Social recebeu uma ligação da polícia de Panchula. O motivo? Inconsistências no caso do desaparecimento de Saanvi. De acordo com os registros da polícia, Saanvi nunca saiu da cidade de Ambala durante aqueles 4 dias. Mas ela não tinha dito que esteve em Chandigarh? Isso fez com que seu chefe pedisse a Aditya para investigar a situação de forma discreta. Converse diretamente com ela ou vá até a delegacia e veja o que descobrem, sugeriu. Precisamos entender o que está acontecendo. Mas Aditya não demonstrou interesse. O assunto já está resolvido, respondeu, seco. O importante é que ela voltou e está bem. O chefe não ficou convencido e achou melhor avisar o Sr. Vikas, marido de Saanvi. Ele, por sua vez, ficou intrigado e decidiu ir pessoalmente à delegacia para esclarecer a história. Será que a esposa estava doente? Seria algum problema neurológico que ninguém tinha percebido? Na delegacia, os policiais o levaram até um hotel e o apresentaram a Aryan, o recepcionista. Ele poderia ter respostas sobre os 4 dias misteriosos em que Saanvi esteve desaparecida. Quando Vikas encontrou Aryan, ouviu algo que o deixou sem chão. 2 semanas antes, Aryan viu no jornal a notícia sobre o desaparecimento de Saanvi, logo depois, a confirmação de que ela tinha sido encontrada em Chandigarh. Mas, segundo ele, isso não era verdade. Saanvi nunca esteve em Chandigarh. Ela passou os 4 dias desaparecida, no hotel onde ele trabalhava, em Ambala. Ela estava bem, parecia saudável, contou Aryan. Mas usava uma máscara no saguão e evitava chamar atenção. Saanvi fez check-in com a própria identidade e até estendeu a estadia. Mas nos últimos dias, algo aconteceu. No 3º e no 4º dia,
Ela teve uma briga feia com uma mulher no restaurante do hotel. Depois, outra discussão perto da piscina. A coisa ficou séria a ponto de um homem precisar intervir. Aryan se lembrava bem. O homem partiu para cima da mulher e a agrediu. Pelo jeito, era o marido dela. O coração de Vikas disparou. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e mostrou uma foto de Aditya para Aryan. Era ele? Aryan nem hesitou. Sim, ele mesmo. E para provar, mostrou as imagens das câmeras de segurança do hotel. Na tela, Vikas viu algo que nunca imaginou presenciar. Sua esposa entrando no hotel, de braços dados com Aditya. E a mulher com quem ela brigou? Era Kiran, esposa de Aditya. O choque foi tanto que Vikas sentiu uma dor forte no peito. Precisou ser levado para casa pela polícia, sem conseguir dizer uma palavra. Por 3 dias, guardou o segredo para si. Não dormia, mal conseguia comer. O peso da traição e da humilhação o consumia. Até que, na segunda-feira, não suportou mais. Foi até o trabalho da esposa e contou tudo ao chefe dela. O chefe do departamento de bem-estar social ficou em choque. Não teve escolha. Chamou a polícia. Saanvi e Aditya foram convocados para prestar esclarecimentos e enfrentariam uma ação disciplinar. Quando confrontada, Saanvi tentou se esquivar. Eu tenho Alzheimer, disse, fingindo confusão. Não lembro de nada disso. Mas ninguém caiu nessa. A farsa desmoronou e os dois foram punidos por má conduta. Furiosa, Saanvi se voltou contra o marido. Você tá bancando o detetive agora? Acusou, com raiva. Mas Vikas já não tinha mais forças para discutir. Apenas olhou para ela, exausto, e suspirou. Ele não confiava mais nela. E a dor de tudo aquilo era grande demais para ele reviver. Nos 2 dias seguintes, Saanvi ficou presa dentro de casa. Não porque quisesse, mas porque os próprios filhos não deixaram que ela saísse. O clima estava tenso, e tudo parecia prestes a explodir. Então, numa noite no fim de agosto, aconteceu o impensável. Ladrões entraram na casa, invadindo pelo quarto de Saanvi. Um deles, mascarado e armado, exigiu dinheiro. O Sr. Vikas tentou reagir e pagou caro por isso. Levou 2 tiros. Antes de desmaiar, ainda conseguiu arrancar a máscara do agressor. Os gritos desesperados de Saanvi ecoaram pela casa, e os vizinhos chamaram ajuda. O Sr. Vikas foi levado às pressas para o Hospital Geral de Ambala. Por sorte, sobreviveu. A investigação. 1 mês depois, já recuperado, Vikas ajudou a polícia a traçar um retrato falado do criminoso. A investigação avançou rápido e levou à prisão de Akas, um homem de 47 anos. Quando colocado frente a frente com o suspeito, Vikas não teve dúvidas. Aquele era o homem que tentou matá-lo. Mas a polícia começou a notar algumas inconsistências. Saanvi afirmou que os ladrões arrombaram a janela, mas não havia sinal algum de invasão. Nenhum vidro quebrado, nenhuma fechadura forçada. O mais estranho, apesar da brutalidade do ataque, nada foi roubado. Era como se alguém tivesse deixado o invasor entrar por vontade própria. Diante da pressão do interrogatório e ameaçado com represálias contra sua família, Akas não aguentou e confessou. Eu não fui lá para roubar. Fui lá para matar o Sr. Vikas, amando da esposa dele. A verdade vem à tona. Akas contou que trabalhava como caçador na região de Dharampur e possuía uma coleção de armas. Ele conheceu Saanvi em 2016, durante um projeto de construção de um reservatório, e os dois trocaram números de telefone. 2 dias antes do ataque, Saanvi entrou em contato com ele. Preciso que você finja um assalto, disse. Mas, na verdade, quero que elimine meu marido. Para garantir o serviço, ela transferiu dinheiro para Akas e garantiu que ele não teria problemas, pois tinha contatos na polícia. Mas o plano deu errado. Akas foi preso e, quando os investigadores encontraram as mensagens trocadas entre ele e Saanvi, além da transferência bancária, não havia mais escapatória. Encurralada, Saanvi confessou tudo. Ela não amava mais Vikas. Depois que ele se aposentou,
Começou a sentir que sua vida estava desperdiçada e passou a fantasiar com um novo começo ao lado de outra pessoa. O caso proibido. A confissão de Saanvi trouxe ainda mais surpresas. Ela revelou que tinha um caso com Aditya, seu motorista. O romance começou com um toque acidental. Um breve contato entre as mãos. Nenhuma resistência. Depois disso, tudo fugiu do controle. Nos meses seguintes, eles se envolveram profundamente. Durante os dias em que supostamente esteve desaparecida, Saanvi, na verdade, estava hospedada em um hotel com Aditya. Para ela, ele era o homem perfeito para substituir Vikas. O problema era Kiran, esposa de Aditya. Ela descobriu tudo e foi tirar satisfações no hotel, causando discussões públicas por 2 dias seguidos. Aditya tentava voltar para casa todas as noites, mas não conseguiu esconder a verdade por muito tempo. Kiran o pressionou, ameaçou pedir o divórcio e chegou até a agredi-lo fisicamente. Com medo, Aditya ficou em silêncio. Mas os segredos não duram para sempre. Aryan, o recepcionista do hotel, achou o comportamento dele suspeito e avisou a polícia. A partir daí, os investigadores começaram a juntar as peças. Aditya, sem saída, confessou que mentiu por ordem de Saanvi. Ele inventou a história de que a havia deixado em um orfanato na noite do desaparecimento. Quando o julgamento começou, o Sr. Vikas não segurou mais nada. Ele decidiu trazer à tona todos os segredos do passado de Saanvi, envolvendo até Anika e Suresh na história. Parecia que ele já não se importava em protegê-la, especialmente depois que ela declarou abertamente que não o amava mais. A revelação caiu como uma bomba para os filhos. Saber que a própria mãe havia planejado algo tão cruel foi devastador. Eles ficaram arrasados, tentando processar a verdade enquanto tudo se desenrolava diante dos olhos do público. Enquanto isso, a comunidade começou a pressionar o Departamento de Bem-Estar Social, questionando como alguém como Saanvi havia sido contratada em primeiro lugar. O departamento, por sua vez, se defendeu. A vida pessoal dela nunca foi problema nosso. Profissionalmente, sempre foi impecável. Não investigamos o que as pessoas fazem fora do trabalho. Mas, claro, isso não impediu as críticas e os olhares desconfiados que passaram a cercar a instituição. No fim de janeiro de 2018, saiu o veredicto do Tribunal Superior de Ambala. Akas foi condenado por agressão, tentativa de assassinato e porte ilegal de arma. A pena? 15 anos de prisão. Já Saanvi, apontada como a mente por trás do crime, recebeu uma punição ainda mais dura. 25 anos atrás das grades. Aditya, por outro lado, não sofreu nenhuma condenação criminal, já que não sabia do plano de assassinato. Mas saiu dessa história marcado. O escândalo custou seu emprego e sua reputação. Sem muitas opções, ele e a família deixaram tudo para trás e se mudaram para Jagjitnagar, tentando recomeçar a vida longe dos olhares julgadores. Que lições podemos aprender com essa história?